Boa tarde a todos. Sob o lema 2021-2022, servir para transformar vidas, declaro aberta a nossa 20ª reunião ordinária virtual no período 2021-2022. Sejam todos bem-vindos. Senhor, iluminai-nos através do Rotary, unidos pelo ideal comum de servir e do companheirismo, no enobrecimento de vidas, na promoção do bem-estar social, no incentivo à melhoria da sociedade, para que assim possamos tornar mais útil a vida de nossos semelhantes e que em nossa caminhada pela vida tenhamos sempre um rumo de paz para seguir, uma verdade para ensinar, um ideal para transmitir. Assim seja. Boa tarde a todos mais uma vez. Hoje é segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022. Na tribuna virtual, Ana Lúcia da Silva Teixeira, associada representativa desta unidade rotária, classificação banco-gerente, ocupando neste período as funções de diretor de protocolo no clube e membro da equipe de protocolo do CER. A área de enfoque do mês de fevereiro em Rotary, consolidação da paz e prevenção de conflitos. Renovamos a solicitação de que todos registrem suas presenças no nosso bate-papo, colocando nome e função, se estiver ocupando cargo em equipes da governadoria, que mantenham os microfones desligados enquanto não estiverem se pronunciando e liguem suas câmeras para que possamos interagir melhor vendo todos na telinha. Informamos que esta reunião está sendo gravada, transmitida ao vivo pelo Facebook e será publicada no Uniclube e YouTube. No período rotário 2021-2022, o Rotary Internacional tem como presidente o companheiro Shekhar Mehta, associado do Rotary Clube de Calcutá, Mahanagar, Índia, como diretor de RI. Período 2021-2023, o companheiro Julio Silva Santisteban Ojeda, associado do Rotary Clube de El Rímac, Peru, e como governador distrital, Cláudio Maurício Zinger, associado do Rotary Clube de Copacabana. Hoje, estamos recebendo a nossa companheira Patrícia Leal e o Dr. Rafael Melo, que abordarão um tema atual e de suma importância. Inspire-se, mas não copie, plagiar é crime. Nosso objetivo é alcançar pessoas que não sabem da gravidade do simples ato de copiar e reproduzir material sem o devido crédito. Mas, dependendo da proporção de suas atividades, isso pode ser algo grave, passível de sanções civis e penais. Agora passo para a nossa informação rotária. Artigo As 3 tarefas de um rotariano. Artigo de Alberto Brandão de Freitas Bittencourt, governador do Centenário, Distrito 4.500. Eu sempre vejo o Rotary como uma grande escola onde cada rotariano é, ao mesmo tempo, mestre e aluno. Na verdade, desde o seu início, o Rotary sempre foi uma escola de trabalho, na qual todos aprendem trabalhando e trabalham aprendendo. Nessa escola universal do Rotary, que tem mestres e alunos de todos os idiomas, raças, credos e costumes, temos a oportunidade de nos desenvolver, de aprender, de ensinar, de crescer espiritualmente. Consciente dessa condição, as 3 principais tarefas do líder rotariano do presente são: primeira, dar visibilidade às realizações do clube. Segunda, promover a integração da família rotária. E terceira,
efetuar a mobilização do quadro associativo. A nossa primeira tarefa não é outro senão a de dar visibilidade a todo o bem que o Rotary faz no mundo. O presidente Glenn disse que o Rotary nada tem a esconder. Não tem apertos de mão com senhas, nem códigos secretos. Tudo é claro e transparente para ser partilhado com a humanidade. Para divulgar Rotary, podemos usar recursos de marketing da mídia, o que estiver ao nosso alcance para que todos o conheçam e aprendam a admirá-lo. Devemos levar o nome do Rotary ao nosso ambiente de trabalho, às nossas profissões, aos nossos círculos de amizade, à nossa casa, mostrar as ações, os feitos, as realizações de nossos clubes. A nossa segunda tarefa é integrar a família rotária na vida do nosso clube. É integrar o clube com outros clubes de serviços, com órgãos públicos, com empresas privadas, no que se chama de mútua cooperação. É desenvolver e motivar as pessoas, é ensinar ao novo companheiro como ser um autêntico rotariano, despertando-lhe a vocação de serviço. É transformar o velho companheiro, já cansado, desestimulado, em autêntico homem de ação, verdadeiro líder, reacendendo em seu coração a chama da amizade, da boa vontade, da paz e compreensão. A terceira grande tarefa é a de mobilizar o quadro associativo para atender ao chamamento do serviço. É fazer com que todos os rotarianos sejam cúmplices uns dos outros na busca dos ideais rotários, sabendo que cada clube é a soma de seus membros, o reflexo de seus associados. Quanto mais eficientes formos, maior eficiência terá o clube. Clubes de qualidade correspondem a homens dispostos, devotados ao ideal de servir, consagrados à ação como produto de sua fé. O rotariano, através de sua ação, de sua devoção, de sua identificação total com os objetivos do Rotary, é quem deve ensinar a todos o caminho da paz e do bem, pelo uso de sua voz e do seu exemplo. É com realizações concretas que cada um dos nossos Rotary Clubs, que podemos elevar a imagem do Rotary ante todos que nos rodeiam em nossas comunidades e no mundo. Dando prosseguimento, convido nossos palestrantes, a companheira Patrícia Leal e o Dr. Rafael Melo, para ocuparem a tribuna virtual, iniciando suas próprias apresentações, respectivamente. Boa tarde a todos. Bom, me chamo Patrícia Leal, para os que não me conhecem, né? Faço parte do Rotary Clube de Nova Iguaçu Leste. No momento, eu ocupo o cargo de diretora de imagem pública naquele clube e também atuo profissionalmente com alguns clubes do nosso distrito. E vou tomar a liberdade, viu, Ana, de fazer a apresentação para o meu colega, o Rafael, que, assim, faço questão, viu, Rafa? Vamos lá. O Rafael, então, é o meu convidado. Ele é sócio fundador do Escritório de Advocacia Bauli Matos e Melo, é especialista em direito tributário e direito imobiliário, atuante como advogado empresarial em diversos ramos, com ênfase em direito empresarial trabalhista e civil. Ele atua como assessor jurídico da Sinderg. Já estou vendo aqui que nós fomos prestigiados, inclusive, com a presença do presidente da Sinderg, que está à sala. Assessor jurídico também de entidades de classe, entre elas sindicatos de trabalhadores da Universidade Rural, dos fisioterapeutas do Rio de Janeiro, dos servidores federais de serviço público, o Sindicep, se eu estiver errado, depois você me corrija, Rafael, e da Associação de Servidores da Unirio. E o mais bacana disso tudo, Rafael é um grande amigo e também me ajuda na Inovaro, que é a minha empresa de comunicação. Então, Rafael, seja muito bem-vindo à sala dos meus irmãos rotarianos, ok? A palavra é sua.
Seu som está fechado, Rafael. Foi. Agora está funcionando, né? Bom, boa tarde a todos e todas. Queria agradecer aí pelo convite. É sempre importante a oportunidade de trocarmos ideias, de trocarmos conhecimento. Tenho certeza que o objetivo é contribuir de alguma forma que a gente possa tomar conhecimento desse tema, que é bem atual, é importante. Hoje em dia é uma coisa que afeta todo mundo que trabalha com algum tipo de exposição de informação. Então, isso é importante. E tenho certeza também que estou aqui para receber, né, nessa troca aí algum conhecimento, né, que os colegas aqui presentes poderão nos fornecer. Né? Patrícia produziu mais ou menos um roteiro, né, do que a gente pretende abordar. Procurarei, apesar da profissão, ser advogado, ter questões técnicas para tratar, utilizar aqui, me despir um pouco dessa questão técnica para a gente poder ter uma troca mais acessível para todo mundo, né? E o objetivo é fazer uma grande interação, né? A gente falar um pouco, obviamente, até para levantar as dúvidas, né, do que as pessoas tenham, e depois a gente iniciar um grande bate-papo, que é a troca de informações, que esse é o objetivo do nosso encontro. Perfeito. Bom, então, como o Rafael falou, a gente vai tentar ser o mais prático possível dentro desse tema, que é o plágio, que, na realidade, vem sendo cada vez mais praticado, não de forma maldosa, mas pelo nosso hábito, né? Muitas pessoas gostam de compartilhar conteúdos, é natural do ser humano gostar de mostrar aquilo que aprendeu, mas, às vezes, essa troca, esse compartilhamento, ele acaba saindo o efeito contrário do que se imaginava, né? Então, eu preparei uma imagem para tentar ser um pouquinho didática na proposta que nós trouxemos para vocês hoje, tá? Então, vamos lá. Um panorama muito rápido sobre a questão legal, eu vou me ater mais a esse quadrante aqui. Tá bom para todos a leitura? Aninha, diz para mim, tá ok? Perfeito. Nós tivemos um probleminha no teste. Então, o direito autoral, ele é uma propriedade do autor sobre a sua obra. E o autor, ele é a pessoa física criadora da obra literária, artística ou científica. Vocês percebem que aí a coisa já é bastante ampla, né? Nós vamos tentar discutir sobre o assunto, mas ele é totalmente fatiado, então estão aí os tópicos. Então, existe a propriedade intelectual e o plágio dela, que é a cópia. Você tem direitos de uso e distribuição de uma obra. Você tem a exploração comercial e a pirataria desta obra. E você também tem o panorama do conteúdo distribuído pela internet. A nossa proposta hoje aqui é tentar pegar uma pequena fatia. Essa fatia vai tratar da nossa prática na internet, sabe? Então, vamos lá. Só um minutinho que eu estou com uma técnica aqui me acertando a vida. Vamos lá. Bom, eu estou trazendo para vocês o primeiro erro que é muito comum que se promova na internet, que é a falta da fonte que não é acreditada sobre uma pesquisa que é feita na internet. Então, eu trouxe, inclusive, uma peça de um cliente que me deu a autorização de colocar a imagem da peça publicitária dele aqui nesse material. Então, plagiar é copiar uma ideia e um trabalho de outra pessoa e usar como se fosse de sua autoria. Se nós fizéssemos essa peça, que é muito comum na web acontecer isso, nós lermos um jornal, ouvir uma notícia, ver na televisão o percentual de ocorrência de algum fato, escrever sobre ele, mas não colocar a fonte que fez a pesquisa de fato. Eu trouxe esse exemplo porque, sobre o exemplo de comunicação, sobre percentual de notas de qualquer assunto, a gente aprende isso lá no colégio, lá com a tia Juju, quando a gente vai fazendo aquele momento lá da pesquisa, que a professora fala, pesquisem o conteúdo sobre esse tema. Eu tenho certeza que
a maioria de nós, se não todos nós, ouvíamos naquela época, coloca a bibliografia, que agora a gente até tem a webgrafia, né? Que é o caminho pelo qual você percorreu na internet, e cola o link ali na webgrafia, copia o link lá na pesquisa, lá em cima onde fica o www, ali costuma ter um nome enorme que aparece quando você acha uma pesquisa. Então, as professoras hoje, além de pedir isso que está sendo feito como nesse modelo, elas pedem, inclusive, a webgrafia, elas querem ver o link. Bom, já aqui eu trago uma curiosidade para vocês. Quando nós colocamos uma matéria como essa, sem esse percentual, vocês percebem esse pequeno trecho que está aqui, né? Dizendo o que é o percentual de 86,5%? Quando a gente traz essa informação, e essa informação ela é colocada, sabe, ali na legenda do post do Facebook ou do Instagram, ou mesmo no WhatsApp, quando a gente cola o texto, se a gente pega esse trechinho e coloca ele numa redação, ou mesmo sendo num PDF, já existem programas hoje que eles dizem para você da onde veio o trecho, e fala até mais. Eles dizem qual é o percentual de plágio que tem aquele material. Os professores usam esses programas. Antes eles eram até pagos, hoje já tem até versões gratuitas para isso. Então, quando uma resenha, um artigo chega para nós, até mesmo nossos clientes, quando mandam para nós, é normal a gente passar por esse programa para ver o percentual de plágio. Se esse percentual está perto de 45%, a gente já chama a pessoa para conversar. Olha, está faltando aqui fonte, o que a gente vai fazer? Modifica a forma de escrever. Ao invés de colocar, tem que botar na íntegra, coloca segundo o Ministério da Saúde, segundo o site fulano de tal. Você já referenda a fonte, você já minimiza o erro. Mas só isso não é o suficiente. Esse primeiro tópico que fala sobre o que a gente chama de conteudismo, né? Que é a propriedade intelectual escrita por alguém, nós ainda temos um detalhe, que eu vou colocar aqui como curiosidade. Se você estiver captando um conhecimento de um site e este site não estiver claro que o seu conteúdo pode ser usado por terceiros, você não pode nem referendar ele, nem usar o famoso segundo o site fulano de tal. É necessário que o dono do site deixe bem claro para você de que ele permite a cópia. O Ministério da Saúde, por exemplo, ele te dá amplo uso, porque as informações e pesquisa que ele faz, não importa se é para uso comercial ou se para educacional, ele permite. Mas existem sites, por exemplo, que eles filtram. Se for para trabalho filantrópico, se for para educação, eles permitem 100% da cópia, ou 30% da cópia. Se for para uso comercial, eles não disponibilizam o material. E com isso eu fecho o tópico de conteudismo e fontes, tá? E vou para o próximo exemplo, que esse eu tenho certeza que vai bater no coração de meio mundo aí na sala, que é quando não há diferença do conteúdo criativo, né? Então, quando não há diferença do original, da peça original, e a peça ela deixa de ser inspirada numa peça que alguém viu para ser uma cópia. Então, eu estou trazendo aí uma peça de outro cliente nosso para exemplificar bem. Quando essa peça foi desenvolvida para essa empresa chamada de Masi, ela foi inspirada nessa peça da empresa Pontal, que é uma empresa que também faz a venda da mesma linha de produtos, né? Então, o ângulo que ficou, a lata, nos agradou muito. E daí nós soubemos que esse fornecedor, que esse produto tinha essa fotografia. Então, vocês percebem que o produto é da mesma empresa, ele tem uma fotografia que está no mesmo ângulo, mas nós demos um banho de loja na peça para o nosso cliente. Então, ele teve a inspiração, mas ele não teve a cópia. O que nós consideramos cópia quando isso acontece?
Olha o que acontece lá no logo da Dimásia. A turma tira o logo, porque aquele fundo azul é um fundo de cor que a gente chama de cor chapada. É quando a cor está numa cor só, né? Não tem nenhum desenho, nada parecido. A turma tira aquele logo e coloca o dele e faz uso dessa peça no seu total. E aí coloca isso em panfleto, na própria mídia social, nas mídias pelo WhatsApp. Isso sim é considerado um plágio, né, uma cópia, e é sobre esse assunto que nós vamos jogar uma âncora hoje. Eu vou interromper aqui o compartilhamento, porque aqui a gente começa eu vou preparar para passar o bastão para o doutor. O que ocorre com os criativos, não só redatores, mas principalmente os criativos gráficos, que fornecem, vendem produtos, distribuem produtos nas mídias, né? Principalmente na mídia social. Quando nós fechamos um contrato com o cliente, né? Por exemplo, nós temos com o Rio Comprido. O Rio Comprido encomenda conosco. Prepara uma peça comemorativa. Vamos comemorar a data dos advogados. Né? Vamos supor que nós estivéssemos no mês de comemoração do Dia do Advogado. Então, o cliente faz uma encomenda conosco. Então, a partir daí, a gente equaliza toda a mensagem que o cliente deseja e nós criamos uma peça. Bom, essa peça, depois de confeccionada e aprovada pelo cliente, nós ainda temos a legenda, que é um texto a ser colocado para complementar, de repente, um poema, uma dedicatória a ser feita para alguém especial. E o que foi desenvolvido para este cliente deixa de ser de nossa propriedade para ser propriedade desse cliente. Bom, vamos supor que nós tivéssemos alguém na equipe distraído e, ao invés de colocar essa peça na data do Dia dos Advogados, ela mostrasse para um colega, para um amigo, alguém tivesse achado fofo aquela peça e colocasse lá para outra empresa a mesma peça, né? Isso cria, além de, obviamente, que uma revolta em quem desenvolveu aquela peça publicitária, aquela arte, uma sensação de furto, cria um mal-estar absurdo entre o contratado e o contratante. Por quê? Paira no ar uma falta de ética entre uma das partes. E isso é um assunto muito sério, que é pouco tratado, com o que é lidado na web hoje. Porque aquela peça linda, fofa de morrer, que foi colocada no Facebook de uma empresa ou de um colega, alguém criou aquilo. Se foi ele quem criou, não tem problema nenhum. Inclusive, ele pode até colocar, compartilhem a boa mensagem, ele incentiva que as pessoas copiem dele. Mas se isso não estiver claro, evitem. O universo do Facebook, do Instagram, do próprio Google, ele tem dono, sim. Ele não é mais um território sem lei como nós tínhamos como crença um pouquinho antes até da pandemia, né, doutor? Que a coisa acelerou até no início da pandemia. Então, eu vou deixar em aberto esse tema, para que o Rafael complemente com as questões jurídicas que permeiam esse assunto, porque é muito amplo. A liberação e o uso de peças publicitárias, campanhas, por exemplo, o Rotary International entrega para nós a campanha da Poli, certo? Ele entrega aquela peça publicitária vermelhinha, na última vez, acho que tinha um fundo até meio acinzentado, se não me engano, ele mudou a cor. Alguém por trás daquela peça desenvolveu, criou a identidade visual, que é a imagem, colocou numa plataforma, que é o nosso My Rotary, e falou para todos os rotarianos, vocês têm livre uso dessa peça publicitária, espalhem essa peça. O que ele não aceita? Que façam nenhum tipo de alteração que ele tenha previsto anteriormente. Coloque aqui o seu logo, coloque aqui o logo do seu clube. Se não tiver nenhuma orientação, você não pode cortar, não pode colocar asinha em nenhum tipo de cantinho, nenhum coração, você não pode adicionar absolutamente nada àquela imagem. Você tem que compartilhar como ela está ou com a orientação que chegou para nós. O mesmo ocorre com as empresas. E aí, Rafael, você tem a palavra para falar qual é o impacto disso nas questões jurídicas.
Fica à vontade, meu amigo, por favor. Sim. Você tocou num ponto que foi cirúrgico, foi muito preciso, quando você fala da questão da exploração econômica, né? A utilização de imagens, a utilização de obras, muitas vezes ela é permitida, né? Quando não há o objetivo, né, de se ganhar, de obter alguma vantagem financeira, algum lucro com relação à produção de obras de terceiros, etc. Isso foi um ponto fundamental que você tocou, até porque essa questão vai, digamos assim, guiar boa parte das próprias questões das relações com a utilização de imagem, o que é tolerado, o que não é. E hoje a gente tem uma questão muito sensível, porque, já pegando essa questão do gancho da informação na internet, hoje é muito difícil você determinar o que não vai ter um retorno financeiro quando você fala de conteúdo na internet. Porque hoje em dia, mesmo que não seja o seu objetivo primário, a produção de eventual conteúdo que te traga algum retorno financeiro, com a questão de monetização, de visualizações, de outras questões, isso pode trazer a reboque, né? Que em princípio poderia até não ser o objetivo de quem veicula a obra do outro, enfim, ter essa questão. Peguei esse gancho aí porque achei que você tocou num ponto muito importante. Eu vou só retroceder um pouco em relação a algumas questões legais, porque a gente tem que fazer uma distinção rápida do que é o direito, né, à propriedade intelectual. O que seria o direito à propriedade intelectual, como as espécies de propriedade industrial, que aí trata de direitos sobre criações, obras inventivas relacionadas a bens materiais, né, que tenham uma questão relacionada, a grosso modo, à utilização de marcas, patentes, que é uma questão regida por uma legislação, que é a Lei 9.279 de 96, e propriamente os direitos autorais, que eles são mais amplos, né? Mas, como você pontuou naquele conceito breve, foi muito feliz, né? Que cuida de direitos relacionados a obras intelectuais, estéticas, literárias, artes, ciências, e tem regulamentação e legislação diferente, que é a Lei 9.610 de 98. Então, pode ver que o próprio legislador já criou legislação diferenciada, porque os temas, apesar das pessoas fazerem confusão, são questões diferentes, né? Eu acho interessante porque o direito autoral, ele inclusive, quando a gente faz uma leitura da Constituição, no artigo 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais, ele traz, né, lá um dos incisos do artigo 5º, essa questão de que o direito autoral é um direito fundamental, né? Eu peço licença aqui para ler, não tenho a Constituição, né, na cabeça, mas ele diz aqui no inciso 27 que aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Então, isso é um direito fundamental previsto na Constituição, com legislação própria também, né, legislação infraconstitucional, que é a Lei 9.610. Então, às vezes as pessoas não dão importância, mas isso deveria ser melhor divulgado, e até quando você fala da questão do próprio nascedouro, da nossa utilização de citações, pesquisas bibliográficas, etc., né? A gente muitas vezes só vai ter acesso à técnica, né? Que é a metodologia de pesquisa, que ensina essa questão de citação, de você dar o devido crédito. Isso a gente vai ver quando a gente está fazendo um curso superior, muitas vezes, né? Ao longo da nossa vida acadêmica, sobretudo no nascedouro da nossa vida acadêmica, nós não somos educados. Doutor, De fato, é muito interessante, porque isso evita alguns problemas, porque a gente, quando recebe esse nível de educação,
aí não é nem questão da parte jurídica em si, mas de dar o crédito, de fazer as citações, a gente evita diversos problemas. E não tem como, hoje em dia, você trabalhar sem produção de conteúdo. Tudo que nós fazemos, em um momento ou outro, tem produção de conteúdo. Produção de conteúdo através de texto. E, assim, 90% do que a gente trabalha é algo que alguém já falou. Então, a gente compila aquilo ali, por mais que a gente dê um toque pessoal, a gente personalize muitas vezes alguma situação ou outra, alguém já tratou daquele tema, então é interessante que a gente tenha esse cuidado, que a gente faça isso, porque a legislação ela resguarda, né, os direitos de quem produz, de quem é o produtor intelectual das obras, né, resguarda no âmbito tanto de natureza civil quanto de natureza criminal, que é alguma coisa que você vai falar mais à frente. E a gente tem uma aceleração dessa situação por conta da internet. A pandemia, como você bem pontuou, multiplicou isso, eu não sei nem estatisticamente pontuar, mas acelerou bastante, porque todo mundo passou a ter mais contato com a internet, a ter mais contato com a divulgação de conteúdo, a trabalhar de maneira remota, a trabalhar diretamente com o computador, com o celular, praticamente 24 horas por dia, e aí a gente coloca essa quantidade de informações e muitas vezes sem ter a segurança da forma como nós estamos colocando essas situações. E isso pode gerar responsabilidade. Então, é importante que a gente tenha conhecimento disso por conta de preservar, né? Existe uma discussão sobre a questão de direito autoral e o direito à informação. Então, é um choque também, é uma coisa que se conflita, porque qual é o limite do que você pode estabelecer. A legislação traz lá no artigo 46, a Lei 9.610 traz o que você pode divulgar, e aí ele faz lá pequenos conteúdos, né? Ele coloca as exceções, né, do que a gente pode divulgar, mas a gente, na grande maioria das vezes, a gente pode divulgar desde que acredite, e em algumas exceções a gente pode fazer a divulgação desde que autorizado. E aí que incorre muitas vezes o problema, porque quem nos dá autorização para poder divulgar é uma autorização pro bono, uma autorização sem o intuito de obter algum retorno financeiro. Mas como a gente controla isso hoje? Porque a gente pode produzir um conteúdo meramente informativo, às vezes até despretensioso, sem o objetivo de ter um alcance, e a internet tem esse poder de dar um alcance que às vezes sequer a gente prevê. E aí isso gera o quê? Gera recursos, gera retorno financeiro. E como é que a gente lidar com essa situação? Porque a própria legislação fala que você tem que ter o objetivo de ter o retorno financeiro. E se isso acontece sem o objetivo? Como é que a gente analisa essa questão? Todo mundo que produz o conteúdo assume o risco daquele conteúdo virar alguma coisa que possa trazer uma repercussão financeira? Então, assim, são questões que elas são subjetivas, e aí a subjetividade traz uma complexidade, porque a análise ela fica extremamente abrangente. Então, isso é complicado, porque o legislador ele não prevê a vontade, né? Ele estabelece a questão de ter a vontade ou não, mas ele não estabelece em minúcias se você assume o risco de produzir o resultado que te gere um recurso. E aí como é que fica a pessoa que tem o direito sobre aquela obra, porque ela tem a obra sobre duas vertentes. O aspecto moral, né? O direito moral, que é a questão do crédito de autoria dele, e o direito patrimonial, os frutos que aquela obra pode gerar para ele e para inclusive seus sucessores. Então, Rafael, isso é muito complicado. Posso dar um exemplo prático sobre o que você acabou de falar? Alguns aqui sabem que recentemente eu recebi 2 pets na minha casa, é uma raça de coelho que não é muito comum as pessoas terem, e, enfim, em dezembro, nasceu mais coelhos, e aí eu me vi num cenário completamente fora da curva, né? Isso me gerou uma experiência e eu percebi, eu comecei grupos e páginas que tratavam dessa raça,
E eu senti uma dor, nós tínhamos uma dor em comum, que era como lidar com essa questão, quando você tem toda uma ninhada que nasce com uma raça de pet que você não vê aí vendendo em qualquer lugar, então você não pode vender para qualquer pessoa. Vender também não é um ato muito comum para quem tem um pet, começa a se apegar, a gente quer doar para uma pessoa, enfim, é uma dor, né? E aí, o que eu fiz? Abri uma página na internet, não com codinome lá, não vou fazer promoção da página aqui, mas enfim, abri para contar a história da minha experiência e fazer daquela página um local agradável para as pessoas darem risada, enfim. O meu objetivo com a página inicial era dividir a experiência com algo que me trazia prazer. E logo no começo do projeto, eu tive a oferta de 2 pessoas, um biólogo e uma veterinária silvestre, né? Eles têm especialização, não é todo veterinário que cuida desse tipo de animal. Eles me falaram, não, mas eu te ajudo. Eu falei, gente, como é que eu fiz o que eles comem? Eu não tenho autoridade, não teria autoridade de falar jurídica hoje com vocês sem trazer o doutor Rafael, que é especialista no assunto. Então, eu falei, eu não posso falar nem o que eles comem, porque eu não tenho essa autoridade. Vocês me ajudam? Eu ajudo. Eu falei, gente, o objetivo é um local na web para relaxar o coração de quem gosta do que eu gosto. Bom, isso porque eu estou nessa curva, eu coloquei um vídeo sobre alimentação, esse vídeo deu uma explodida, né? Como a gente fala. E teve um número de visualizações que eu imaginava no TikTok. Aí eu recebi o contato de um hotel para tratar sobre esse assunto com aquele pet. Ou seja, há no fim do túnel uma possibilidade dessa página começar a ter recursos financeiros a partir desse trabalho para atuar em cima de coelhos que são abandonados ao longo de suas vidas, e tem aí a GAC e outras instituições que são dedicadas ao acolhimento desses animais especiais. Muito bem. Bom, no início do meu projeto, o objetivo não era econômico, e ele começa a ter uma nuance econômica. Então, eu resolvi falar sobre esse assunto com vocês, porque é um momento, eu passo por esse momento, mas aquele conteudismo que foi cedido a mim, sem a menor pretensão de um movimento econômico vindo desse projeto, ele já começa a modificar. O material já está no ar, eu não tive nenhum contrato com os meus amigos, mas, como o doutor Rafael falou, o conteudismo desenvolvido por eles, ele é passado de pai para filho, ele é um direito autoral, continua sendo de quem criou, e na falta deles, esse direito autoral é passado para os seus. Então, assim, é uma educação que é muito nova para a gente, principalmente na internet. E a gente engatinha nela, e tem alguns atos que são muito comuns entre nós e que já tem regras em cima deles. Vou dar um exemplo aqui que eu sei que muitos usam. O Canva é uma ferramenta, é um aplicativo muito usado por todos para fazer peça publicitária. Pois então, para quem não sabe, o Canva tem a sua lei interna. O Canva não é gratuito porque eles adoram as pessoas da web, porque eles acham que todo mundo tem que ter um material gratuito, bacana, à altura. O Canva tem regra. Ele, por exemplo, desenvolve logos. Nenhum logo desenvolvido pelo Canva pode ter a sua propriedade intelectual feita pelo INPI, por exemplo. Por quê? Todos os elementos a gente chama as formas geométricas nem tanto. Círculos, quadrados, retângulos não tem proteção. Mas se você começa a combinar um círculo com um quadrado, com um retângulo, e ali nasce uma nova forma, aí você já pode ver se aquela figura não tem nada copiado na internet e até pode patentear. Patentear não, registro, né, doutor? Que é o nome certo, né? Eu tenho um termo diferente. Patente é para produtos, não é isso? Marca é registro de marcas, né? Registro de marcas, isso. Toda e qualquer peça desenvolvida no Canva, pasmem, é do Canva, não é de vocês, sabe? Outra coisa,
Ah, mas como é que o INPI vai descobrir da onde eu tirei aquilo? Vocês já devem ter ouvido falar, nas delegacias, alguns filmes até mostram isso, que a nossa digital tem um desenho que é único, não é assim? Sim. Vocês já viram em filme que quando normalmente mostra a tela do computador, quando eles vão procurar a digital de quem é, que parece uns pontinhos, uns desenhos, uns pontinhos na figura de uma linha ligada à outra? Aquele pontinho chama-se vetor. Toda vez que você vai fazer uma curva, tem um ponto, outro ponto, que fica quadrado, e depois a gente torna aquilo arredondado. Cada ponto é um vetor. Vocês imaginem cada figurinha, comoessazinha aqui, ó. Cadê? Para que lado eu estou?Essazinha que está aqui do Rotary, do meu lado, a roda rotária, tem dezenas de vetores para que essa figurinha aconteça dessa maneira, como esse desenho se representa. Então, a sobreposição de figurinhas, ela denuncia muito rapidamente de quem é e se tem cópia. Hoje, a gente vai além. Esses vetores e essa sobreposição de imagem vai na nossa figura. Anteontem, eu estava procurando a figura de uma pessoa importante na internet, uma artista plástica, e eu precisava de uma imagem boa dela, que tivesse autorização dela, inclusive ela mesma pediu para que eu fizesse, para colocar num convite. Para vocês terem uma ideia, você sabe o que apareceu para mim? Então, o refinamento que está a pesquisa do Google mostrou para mim onde ela comprou o vestido que ela estava. Tá? Pela sobreposição de imagens, pela estampa do vestido, eles sabem que aquela estampa é da loja X, porque a estampa é exclusiva. Entendem? Então, assim, a gente está caminhando por um processo de justiça que, obviamente, que não vai ser assim sempre tão frio, mas que é cabível o questionamento, sim. Então, doutor Rafael e todos os seus colegas vão ter muito trabalho, não? Sim, muito trabalho. Até porque, com a questão de marketing digital, produção de conteúdo digital, a velocidade é incrível. A legislação hoje ela já é obsoleta em relação a isso, né? Uma legislação de 98. Então, assim, a gente está falando de uma mudança. Se você olhar o cenário do que era o conteúdo, do que era a mídia digital, etc., em 98 não se compara ao que é hoje. Existe um substitutivo, um projeto de lei tramitando na Câmara de 2019, e as pessoas já estão dizendo que esse projeto, que sequer foi aprovado, já está obsoleto, porque a gente já está falando de um projeto que está tramitando há 3 anos. E aí a velocidade de informações e de modificações, né? Então, assim, é muito grande. Então, é um ramo, um local muito difícil de trabalhar pelo fato da quantidade de informações. Quando você pensa que você está indo num caminho, a gente já tem alguma outra questão. E aí a gente esbarra numa questão básica, que é a falta de preparo também, né, do judiciário para tratar dessas questões. Muita gente não tem conhecimento técnico, né, para poder tratar dessas situações. E aí o que dificulta bastante. Velocidade de informação, a gente tem que se atualizar constantemente, e até mesmo durante o curso de uma discussão jurídica, existem novos fatores que devem ser levados em consideração e que acaba, enfim, acaba seguindo em relação a esse curso, né? Eu acho que a gente pode, de repente, até para não ficar uma coisa muito chata, muito de conteúdo formal, a gente pode, de repente, abrir aí para as perguntas, alguém que tem alguma situação queira se enquadrar, já teve algum problema, que tem algum anseio aí sobre a questão de aplicação da legislação nessa questão. Se eles quiserem adotar essa dinâmica aí, a gente pode seguir nesse caminho. Podemos sim. Então, Ana, coordena para mim, por favor. Eu já tenho a mãozinha levantada. Pode abrir seu microfone, Ângela. Boa tarde a todos. Meu questionamento serve tanto para a Patrícia como para o doutor Rafael. O que acontece? Eu lido muito com as pessoas de produção cultural.
E está acontecendo uma coisa muito assim, corriqueiramente. As pessoas pegam o que você produziu, o que foi produzido, e falam assim, mas isso está em domínio público, caiu em domínio público. Então, o que que faz? Copia, cola, corta, transforma e publica como sendo seu, né? Eu gostaria que o Rafael falasse sobre essa questão de domínio público. O domínio público não está dando para a pessoa o direito do autor, não. Acho que ele está permitindo que a pessoa utilize, mas desde que faça referência. É isso? Tem como você impedir que ele copie, corte, cole, fique acontecendo? Então, a questão do domínio público ela não é tão simples quanto as pessoas querem falar. Isso é domínio público. A legislação cita que para alguma coisa entrar em domínio público, ela tem que ter o conteúdo em produção 70 anos após a produção desse conteúdo, né? Então, assim, não é algo que a gente faz uma coisa num ano e ela entra em domínio público no ano seguinte, né? Ou também existe a questão do domínio público que as pessoas falam quando desconhecem a autoria, né? Coisas que se remontam a tempos muito antigos que ninguém sabe identificar qual é a autoria, então você não tem como precisar essa questão temporal para poder dizer se é ou não domínio público, então ela acaba se tornando de domínio público. Mas quando a gente fala que uma coisa é de domínio público, né, ela existe em duas situações, porque o direito autoral ele traz duas questões. Uma é o direito moral, né, à questão da obra. Então, assim, por mais que ela esteja em domínio público, né, o artista, o criador dessa obra, ele tem o direito ao crédito sobre essa obra. A informação de que ele é o responsável, que ele é o autor, né, isso é a questão moral. O domínio público, ele afeta mais a questão patrimonial, que aí, se uma coisa já é de domínio público, você pode usar sem remunerar o autor financeiramente sobre aquela questão, mas você tem que dar o crédito a ele, independente disso ser do domínio público. Se sabe quem é a autoria, esse direito, né, a vinculação moral ao patrimônio dele, né, que é a questão do vínculo de quem é o autor, ele não acaba. E se tiver dentro desse prazo, né, inclusive dentro do prazo que a lei estabelece, se ele utiliza a obra sem autorização, você cabe, no caso, as reparações previstas, né, tanto de natureza civil, que aí são indenizações pela utilização daquele conteúdo, a remuneração, e aí por quem vai aferir se ele teve ganho, ou se ele utilizou, o que ele conseguiu obter através daquela obra, né, daquele conteúdo, e também reparação criminal, caso ele esteja utilizando sem o devido crédito, plagiando, enfim. Aí você também pode utilizar a apuração em esfera criminal para poder buscar essa situação aí e a reparação desse dano. Ângela, ok, obrigada. Vou exemplificar esse seu questionamento. Nós conhecemos o samba do avião de Tom Jobim, né? Já caiu em domínio público, ok. O que você pode fazer? Você pode fazer uso dele, por exemplo, dentro de uma reunião de Zoom, tranquilamente. Inclusive, eu tenho um case exatamente com o samba do avião em um clube de Rotary. Você pode colocar num ambiente comercial, mas você precisa, de alguma forma, escrever, deixar claro que ele é de Tom Jobim. Se ele tiver na versão em inglês, você tem que deixar bem claro quem foi o tradutor, que a grande maioria, a versão que a turma costuma ouvir, né, da letra em idioma inglês, é de Jenny Lees. E, mais que isso, o YouTube não permite a gravação de algumas músicas. Por exemplo, essa de Tom Jobim ele não permite. Por quê? Se protegendo, a plataforma acha melhor negar para todos. Então, quando você faz uma reunião de Zoom, ainda que em Rotary, que é uma instituição que não almeja recurso financeiro, né, comercial, vamos dizer assim,
Quando a gente grava a reunião, se tiver o samba do avião no meio da reunião, nós somos obrigados a expurgar aquele momento, colar o vídeo e jogar para a plataforma de Zoom sem ele. Não adianta a gente escrever lá na legenda que a gravação é composta com a música Samba do Avião de Tom Jobim, na versão em inglês, entende? Porque os autores não permitiram. Então, assim, o autor e o seu cliente, vamos dizer, se ele tiver feito a peça, a obra, não importa se é musicada, se é letra, se é texto, se é arte, não importa. O autor com o contratante, eles acordam o que deve, o que não deve, o que pode, o que não pode. Cada obra tem a sua própria regra. E se você não souber, é obrigação sua esgotar saber. A pessoa pode cometer o erro de não ser tão detalhista, mas cabe a quem estiver fazendo uso da obra correr atrás. Então, avisa a quem você conhece, Ângela, que o problema é todo nosso. Entende? Porque existem muitos sites que não está claro embaixo no site, o famoso CCO, né? Que é a liberação. Numa outra oportunidade eu vou trazer para vocês, porque esse é um assunto que não se esgota, mas na rodapé da maioria dos sites tem ali dizendo se você pode ou não copiar o conteúdo. O que não tiver, o problema é todo seu. Passe a mão no telefone, ligue para a empresa do site e diga, eu posso tirar daqui? Manda por e-mail. Eu costumo mandar por e-mail. Gostaria da autorização do uso desse trecho, do conteudismo, do artigo tal. Vocês me permitem? Se eles do lado de lá me responderem que sim, eu já estou documentada. Eu já posso fazer uso do que eu pedi, do trecho que eu quero. Então, minha amiga, você está corretíssimo. É isso. E outra coisa que acontece muito, quer dizer, quando o autor é de autor, publicações que você é conhecida, mas existe na internet hoje o roubo público. Na verdade, é essa. As pessoas, você publica um texto, e eu vou dizer isso, estou falando isso porque aconteceu comigo. Eu fiz um texto, que até foi um texto que foi usado no Rotary, eu resolvi publicar. Eu recebi esse texto com a assinatura de outra pessoa que mandou, que é do meu relacionamento, mandou o texto para mim e falou, olha que texto legal. Eu falei, peraí, esse texto é meu. Aí eu mandei para ela, muito obrigada, que você gostou do meu texto e compartilhou. Ah, me desculpa, eu nem sabia que o texto era seu. Eu falei, eu percebi, porque você assinou embaixo. Quer dizer, então as pessoas... É o roubo público instituído e acha isso legal, isso é normal, entendeu? Então, é o compartilhamento não permitido e permitido, que acontece muito na internet. Muito, muito. A toda hora você vê. O autor conhecido, você vai lá e move uma ação. Aí você, que é uma pessoa desconhecida, fala, tá bom, né? Vou aqui, achei legal, vou assinar embaixo. Não é por aí, né? Não é por aí. Não, nem um pouco. Inclusive, assim, a gente tem que ter um cuidado hoje, sobretudo aquele quem presta serviço para os outros, e faz veiculação em periódicos, faz veiculação em mídias sociais de clientes, de fazer essa pesquisa, de ter alguém que trabalhe com isso para que se evite isso, porque, assim, tecnicamente, está utilizando supostamente um conteúdo de alguém que é desconhecido, mas a pessoa tem acesso à internet, para daqui a pouco descobrir que você utilizou indevidamente um texto de alguém ou um conteúdo de alguém, isso pode gerar um problema para quem fez a utilização. E aí, de repente, uma empresa vai lá, contrata um conteudista, e ele vai lá e solta o conteúdo, cheio de conteúdo plagiando diversas pessoas ou utilizando de maneira irregular conteúdo alheio. E aí, como é que funciona? Isso pode gerar um problema para ele. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Esse rastreio hoje, esse cuidado antes da divulgação também é muito importante e as pessoas têm esquecido disso. Eu acho que tem que fazer uma campanha sobre isso na internet, né? Esclarecimento à internet. Você pode, você não pode. Preste atenção. Uma cartilha. Uma outra palestra. Uma cartilha. Verdade. Uma cartilha. Isso pode, isso não pode, né? Mas tudo bem. Um dia as pessoas aprendem. Obrigada aí, viu? Léo, pode abrir seu microfone. Pois não. Eu amei a palestra dos dois, mas eu sou... como é que se diz? Eu sou
Eu adoro a Patrícia, agora conhecendo o Rafael, e sou suspeita para também, mas eles merecem os elogios. Eu queria saber, doutor Rafael, no caso da novela, que aquela personagem publicou um livro, eu disse que o texto era dela, se também não é um exemplo de plágio. Patrícia, Sim, você sabe do que eu estou falando, né? Da Bibi, O da Bibi personagem da Perigosa? Bárbara. A Bibi Perigosa? Ou não? Que já teve um Não. caso recente aí agora da Não, Rafael. utilização da história sem o crédito também. No caso... Perdão, desculpa. E ela, inclusive, tem uma ação milionária contra, salvo engano, acho que é o Silvio de Abreu, não sei se é, acho que é o Silvio de Abreu, que é um desses novelistas aí famosos. Não, Enfim. eu estou dando um esse caso exemplo, dela, Rafael, só esse para caso dela é ilustrar a diferente. palestra. É que o Rafael não deve ver novela, nós somos noveleira. Não vejo. Nesse caso, Rafael, em específico, não é nem plágio, é roubo mesmo. É o famoso roubo de obra. Duas personagens, é fictício, duas personagens, as duas se inscreveram num curso de redação, e aí, no curso, vamos dizer, a personagem que é rica, ela fica encantada com a homenagem que a colega de sala faz a ela. Que homenagem foi essa? Ela resolve, escutou a história dessa personagem rica e retratou isso numa obra, né, de superação. Ela teve um problema com um aborto, enfim. E aí ela fez uma história. Bom, esta personagem rica pega essa história para ler, leva para casa, não é isso, Cléo? Leva para casa. Foi porque ela queria impressionar o marido e o pai, não é isso? Aí o marido viu a obra sobre a cama e considera que a escrita é da esposa. Ele não sabe que a escrita ela mentiu para o marido e para o pai. Então, nesse caso, Cléo, não é nem plágio. Ela omitiu que a obra não era dela, permitiu que o marido colocasse a obra num concurso, né, que ela ficou sabendo depois de inscrita, ela ganha nesse concurso o primeiro lugar, depois ganha outras notoriedades e essa mentira continua sendo empurrada com a barriga, até chegar um momento que isso não foi mais possível sustentar, e aí é descoberto que ela é uma grande mentirosa, e nesse caso eu acho que é considerado roubo de propriedade intelectual. Não é nem plágio. Plágio seria se ela pegasse e fizesse uma história em cima da história e aí fosse, né, tentando reeditar algo que já tinha dono. Né? O Patrícia e Rafael, eu citei esse caso para justamente você explicar a diferença entre roubo, plágio, você está compreendendo? Tá? Por isso foi a minha fala. Tá? Isso. O Rafael está com dificuldade de sinal. Na realidade, a gente tem uma situação que a Patrícia ilustrou. Né? O objetivo dele foi se passar como autor de uma obra que não é dele através de um outro crime que aí, no caso, ele pegou devidamente um conteúdo que ele tinha conhecimento que não era dele, né? Ele parou o conteúdo. Né? Então, além dessa questão, tem um crime, plágio, outros crimes aí. Rafael, o seu som está chegando muito, muito atrasado para nós. Eu vou te dar um tempinho para você trocar de lugar. É muito a minha... Está oscilando muito. E eu não estou conseguindo nem apertar o mudo dele, de tão ruim que está. Meninas, se vocês puderem, para dar um tempo do Rafael, de repente, mudar de lugar. Será que ele está morando na Tijuca? É do meu prédio que ele mora? Isso. Vocês estão conseguindo me ouvir? Está oscilando agora um pouquinho, sim. Mas está melhor. Porque aqui onde eu estou hoje é um lugar ruim de sinal. Né? Eu estou até de plantão num cliente aqui, eu pedi permissão a ele para poder participar, e o sinal aqui de internet é bem ruim. Né? Mas acredito que
começou a oscilar, eu até fiquei bastante tempo sem ter o problema da internet, eu imaginei que fosse melhor, que não fosse piorar agora do meio para o final da apresentação. Ana, nós temos mais alguma pergunta? Não. A Francisquinho está levantando a mão, estou vendo daqui. Só o Francisco, por favor, é o último. É o Francisco. Pode abrir o microfone, Francisco. Ok, já abri. Boa tarde a todos, tudo bem? Na verdade, eu quero só trazer alguns exemplos rápidos de que isso acontece em todos os níveis da sociedade. Não tem um nível qualquer. E aí eu vou trazer que a gente pode considerar aqui um nível elevado. Eu, como professor, nós pegamos, num curso de graduação, o famoso TCC, mais de um TCC totalmente de outra pessoa. Pegamos a mesma coisa no MBA de uma grande instituição, que eu não vou citar aqui o nome, não, numa instituição de destaque, a gente pegou 2 trabalhos totalmente... Um deles já estava no prelo de virar livro, que o cara já estava preparando para virar livro. E, por último, eu faço parte de várias instituições, na qual eu faço parte do conselho diretor de várias instituições no exterior. E, numa dessas, nós tivemos um concurso nacional de artigos sobre o tema lá. Eu vou citar só um dos artigos, por essa ferramenta que a Patrícia já apresentou aí, foram pegos do mesmo artigo 15 casos de uso indevido de informações. 15 cargos em um trabalho. Então, só para mostrar aí que isso aí está em todos os níveis da sociedade. Tá? É sério, é muito sério. Eu estou trazendo aqui são exemplos verdadeiros que eu vivi, não é nada fictício. Não vou citar as fontes porque não é devido, mas esse perigo, e aí, como o Rafael disse, e aí eu sou advogado também, nos dias de hoje, como a gente brinca aí, os BBBs, nós estamos dentro de um grande BBB. Não tem o que você escreva, não tem o que você publique, que não é filtrado. E a legislação, por conta disso, ela é cada dia mais rígida e mais severa, e as punições são muito pesadas. Então, o que é importante nesse trabalho, dessa apresentação de hoje, do meu ponto de vista, pode ser que eu esteja errado, não é nem levar esse conteúdo para a gente. Isso aí teria que ter um trabalho maior. Mas sim levar a conscientização, em geral, a partir de casa, do quanto isso é perigoso. O meu filho é orientador de doutorado. Ele já pegou casos disso aí na UFRJ. Ele como orientador de doutorado da UFRJ. Então, eu acho que o mais importante, Patrícia, o Davi e Rafael, do meu ponto de vista, não é o conteúdo que está aqui, a gente levar esse conteúdo para a gente. Não é isso aí, não. Mas eu acho que essa conscientização é extremamente importante. E aí está muito dentro de nossas regras básicas de Rotary, da nossa prova quádrupla. Quando nós, rotarianos, fortalecermos a divulgação dessa informação, das razões, das causas e aquilo, a gente vai estar, a meu ver, posso estar errado, o fortalecimento da nossa base maior, que é a nossa prova quádrupla. Tá? É isso aí que eu queria dizer. Eu agradeço aí imensamente ao Rafael, a Patrícia, minha querida amiga Patrícia, e o Davi por disponibilizar tal tipo de informação para a gente. Muito grato. Em cima do que você falou, também vou agradecer muito a companheira Patrícia. 10 mais uma vez, você não é 10, você é 1000. Obrigado por você nos dar um apoio aí. Nós temos aprendido muito com você. Você tem sido uma companheira que tem nos passado muito conhecimento, muitas informações, para que nós não façamos as coisas erradas. E tudo que vem de você, a gente sabe da seriedade
o compromisso, o rotário que você tem conosco. Muito obrigado. E o doutor Rafael também. Fique tranquilo, doutor. O importante foi passado a tempo e a internet ajudou, tá? Pela brilhante apresentação de vocês. Muito obrigada. Obrigado a vocês pelo convite. Isso aí vai dar outro... Eu acho que isso vai se desmembrar. Acho que nós temos muito mais até a nós aprendermos, estudarmos e fazer um questionamento depois mais apurado. Ingrid, por favor. O Rotary Clube Rio de Janeiro, Rio Comprido, na pessoa do seu presidente, sou eu, Davi Luiz Ferreira, tem a honra de conceder ao Dr. Rafael Melo, advogado, empresarial e trabalhista, por sua brilhante participação na palestra Inspire-se, mas não copie. Plagiar é crime, hein? Em reunião virtual em nossa unidade rotária, nesta data, dia 21 de fevereiro de 2022, assinado pela companheira Zélia, secretária do clube, e por mim. Muito obrigado, Rafael. Isso chegará a você, de um modo ou de outro. A Patrícia vai fazer com que chegue a você, tá? Claro, a Patrícia vai fazer chegar, como sempre. Muito obrigado pelo convite. Adorei participar. Depois pedir a Patrícia para disponibilizar meus contatos, e-mails, se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma questão aí que queira conversar, as portas estarão sempre abertas. E muito obrigado pelo convite mais uma vez. A recíproca também é verdadeira. Se você necessitar de nós, que nós esteja ao nosso alcance, a casa é sua, tá? Muito obrigado. Ingrid, não fez da Patrícia, não? Ah, fez. Essa é do Rafael. Ah, Patrícia. Não, o seu é mais bonito. Tem o seu nome escrito, tá? O Rotary Clube Rio de Janeiro, Rio Comprido, na pessoa do seu presidente, sou eu, tenho a honra de conceder a Patrícia Leal Freitas, administradora, especialista em marketing digital, por sua brilhante participação na palestra Inspire-se, mas não copie. Plagiar é crime, hein? Em reunião virtual em nossa unidade rotária, nesta data, dia 21, assinado por mim e pela companheira Zélia Herati. Patrícia, vamos fazer chegar às suas mãos. Você bote em destaque aí, que será o primeiro de vários dessa área, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço a todos vocês. Assim, é um tema que me gera muito prazer, óbvio. Esse clube tem várias pessoas que são muito antenadas com essa questão, mas eu gostaria de deixar aqui uma mensagem para os companheiros. Todos vocês têm muito conhecimento. Então, o meu apelo, o meu pedido é: parem de achar que o conhecimento de vocês está atrasado. A gente precisa de todos eles de volta ao dia a dia, a forma de tratamento coloquial quando é necessário, a construção de textos, a correção de textos de português. A nossa turma, que gera conteudismo, é uma turma jovem, nós sabemos disso, mas com muitas carências, como o Francisco acabou de falar. Por mais esforço que os professores promovam nas universidades, a absorção de construção de texto, de fazer uma boa pesquisa, nem sempre é do jeito como a gente gosta. E a turma realmente está saindo das suas faculdades semi-educados em gerar conhecimento. Então, vai aqui meu apelo, companheiros. Dividam o conhecimento de vocês, nos ajudem a manter o equilíbrio conteudista e nos ajudem a alimentar a web com conteúdos de valor, de importância, e da maneira que tem que ser, com a etiqueta, com a ética, da maneira como foi ensinado, né, para nós e para vocês por outras gerações, tá bom? Então, meu grande beijo a todos, eu espero que vocês tenham uma tarde maravilhosa, porque a minha já está começando, mandando ver. Obrigada, presidente. Nós é que agradecemos. Obrigado aos companheiros, a Ana Lúcia que desempenharam com louvor as suas atividades de hoje. Chegamos ao final da nossa reunião agradecendo a todos, amigos, pela presença em nossa sala. Na próxima reunião, na próxima semana, né, no caso, será carnaval, portanto não teremos reunião. Retornaremos no dia 7 de março, tá? Sob o lema Servir para Transformar Vidas, encerramos a nossa reunião de hoje, saudando as bandeiras virtualmente. Muito obrigado. Presidente, posso passar a estatística? Por favor, Ana.
Mais uma vez, em nome do Rotary Clube Rio de Janeiro, Rio Comprido, e nosso presidente Davi Ferreira, gostaria de agradecer aos palestrantes Patrícia Leal e Dr. Rafael Melo. Tivemos 20 participantes em nossa reunião. Daiane Varela, do Rotaract Nova Iguaçu Leste, Ingrid Leal, Rotaract Nova Iguaçu Leste, Mira Beckman, do Rotary Clube Dois Irmãos, GA e DQA, Cleonice Datum, do Rotary Clube Copacabana, Ciomara Castro, do Caçapava Jequitibá, Alba Ferreira, do Rotary Clube Maracanã, GA, Maria Lúcia, do Rotary Clube Grajaú, Francisco de Jesus, do Rotary Clube Penha, GA, Gabriela Perus, do Nova Iguaçu Leste, Neide Brilho, nossa Neidinha Brilho, honorário do Rotary Clube Pilares, Lavras e Pontal, e tivemos o convidado, o Adson Herman. Agradeço também a presença de todos os companheiros associados do Rotary Clube Rio Comprido. Muito obrigado, Ana. Desculpa ter atropelado isso aí, que Imagina, é um pouco da pauta acontece. aqui. Não, nós trocamos uma sequência aqui, mas deu tudo certo. Muito obrigado a todos mais uma vez. Boa semana, bom carnaval, divirtam-se, recarreguem suas pilhas. Estamos aqui no próximo dia 7. Um beijo a todos. Muito obrigado. Tchau, tchau. As Bahia, né? Muito obrigado, Ingrid. Você também é show. Davi, Fale, Kiko. antes de desligar, canta parabéns para Cleonice. Pô. Cantamos De no novo? início. Não precisa, não, que Não, isso? Vamos lá. A gente vai no Copacabana à noite. A gente vai no Copacabana. Parabéns, Não, obrigada pelo carinho do Verdade. Mas importante. Big, é big. Ora. Parabéns, Big. É hora. É hora. Cleonice. Obrigada, gente. Muita saúde, vocês. pai. Já cantou parabéns aqui, meu cachorro também faz festa. É que nem o Ashley também, entendeu? É que Mas nem o Nádia, Beijo a todos, uma O boa presidente do tarde. Copacabana faz aniversário amanhã e está comemorando hoje junto com a Cleonice, para juntar os amigos e partir para lá. Eu estarei lá, viu? Se Deus quiser. Olha só, ô Chiquinho, eu vou dar as tampinhas pro Barra, tá? Não tem quem E pegue. pronto, vai lavar roupa. Chiquinho, Não estou lavando roupa, não. É porque tá com muita coisa aqui, Patrícia. Chiquinho, dá teu jeito, Chiquinho. Chiquinho, acorda, Chiquinho. Ele acorda. saiu, cadê ele? Sai da ilha, Chiquinho. Ele não quer. Ele fugiu. Eu sempre dou pro Penha, mas acontece que tem muita coisa aqui, entendeu? Aí a Berê disse que podia pegar, que daí ele já saiu. Eu vou ligar para ele. saiu. Ele não tá mais Pega não, não ele. tá só não. Saiu da... Pega ele, Cleo. Pega ele, Ô, Cleo. Davi, depois eu vou te ligar, tá? Pra gente Tá, combinar. um beijo. Tá? Eu tô programando para quarta-feira, tá, Cleonice? Ah, Eu vou ligar tá pra você. ótimo. Então eu posso